Entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o São Paulo. Veja o que ele falou. Um resultado muito importante, né? Tem que valorizar muito a entrega dos nossos atletas. Sempre muito difícil jogar contra o São Paulo aqui no Morumbi, em qualquer circunstância. E realmente um jogo assim que a gente teve que entender ele, né? A gente já estudou bastante o São Paulo, sabia das dinâmicas, né? Do 3-5-2, muita pressão na saída de bola. Então a gente sabia que seria pressionado, a gente tentou criar alternativas ali para sair dessa pressão e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, tentar subir as nossas linhas de marcação para dificultar um pouco a construção do São Paulo. Assim, de um modo geral, no primeiro tempo, o São Paulo teve um pouco mais de controle do jogo, mas a gente teve mais posse de bola, mas a gente teve o controle do jogo dentro daquilo que a gente queria, né? Era diminuir os cruzamentos, tá bem estruturado na entrada da área, onde São Paulo é muito forte, tem boas combinações. Então, nós conseguimos neutralizar bem. Eles tiveram os 2 chutes de fora da área, um rebote lá que acertou a trave. Mas a gente também conseguiu chegar no gol do São Paulo umas 2 ou 3 vezes no primeiro tempo. Ele veio com a formação diferente no segundo, veio para uma linha de 4, a gente levou um tempinho ali para ter aquele entendimento ali. Fiz a opção do Pedro Henrique, a entrada dele no intervalo, que a gente queria um pouco de profundidade também. A gente estava vindo receber muito essa bola no pé e precisava também, como eles estavam pressionando muito a nossa saída de bola, a gente precisava de um pouco mais de escape. E a gente passou a ter isso, o Pedro Raul fazendo pivô e a saída do PH e do Galeano pelo lado direito, e o Lourenço dando esse suporte. Então a gente foi nós fomos entrando no jogo, entendendo, né, as dinâmicas do segundo tempo, que a gente tinha percepção que teria mais espaço para contra-atacar, e a gente continuou marcando forte e começamos a encaixar boas transições, né? E fizemos o gol, depois ficou até propício, tivemos uma boa chance ali com o Pedro Raul também, que talvez poderia ter feito o segundo gol, mas o zagueiro foi bem. De um modo geral, uma partida muito consistente, a gente leva um resultado positivo num momento muito importante da competição, né? Chegando aí, aproximando o último terço do campeonato. Então, a gente fica muito feliz pela performance, a entrega dos nossos atletas, da dedicação da nossa equipe na fase defensiva, né? Principalmente, e a gente leva um resultado expressivo para a nossa casa. Léo, aqui, Raí Monteiro, Jovem Pan, boa noite. Há uma semana, mais ou menos, um pouco menos do que isso, o Thiago Nunes estava sentado nessa cadeira, saiu daqui vitorioso com a LDU, e ele disse que no plano de jogo dele, um gol a favor da LDU, ele saberia que mudaria demais o ambiente do jogo. Estádio lotado, São Paulo em busca de uma virada, e um gol murcharia o ambiente, faria com que o estádio jogasse contra. Hoje vocês chegaram aqui para esse jogo já com um ambiente negativo, protestos na porta, São Paulo vivendo uma fase complicada. O quanto isso esteve na sua estratégia para o jogo? O quanto essa questão mental do São Paulo norteou um pouco o jogo do Ceará e a sua estratégia hoje também? Obrigado. Bom, boa noite. Realmente, eu pontuei essa questão na pré-eleição. É claro que nós temos atletas assim, bem experientes que têm esse entendimento de momento. A gente sabia que o São Paulo buscaria uma reação imediata, haja vista que foi uma eliminação assim, que não esperava, mas que é do futebol. A gente tinha que ser muito forte, principalmente no início do jogo, para não deixar resgatar essa confiança e nem trazer o externo a favor. Então, os 15, 20 minutos iniciais, que é meio que de praxe, né? Quando você sai para jogar fora de casa, mas hoje tinha que ser atenção redobrada. Então, a gente conseguiu suportar bem esse início e, é claro, pelo momento não tão bom do São Paulo, tira um pouco a confiança, o jogador arrisca um pouco menos e aí o jogo foi ficando a nossa feição. Mas, de um modo geral, o Campeonato Brasileiro, a gente... fora de casa tem tido uma postura boa, independente, a gente enfrentou o Cruzeiro no Mineirão com o ambiente todo favorável para eles, eram os líderes da competição e a nossa equipe teve uma boa postura. Contra o Palmeiras também, a gente veio jogar aqui, apesar de ter perdido, fizemos um bom jogo, a última partida também fora de casa contra o Vasco. Então a nossa equipe consegue se portar bem, a estratégia era realmente... suportar essa pressão inicial e depois tentar adiantar um pouco as nossas linhas de marcação, mas nunca descartando que em alguns momentos o São Paulo iria
arriscar um pouco mais e a gente tinha que estar preparado para explorar as transições. Então, acredito que a gente conseguiu fazer isso bem. Talvez um pouquinho mais de capricho ali poderia ter criado até mais situações, mas, de um modo geral, foi uma partida bem consistente da nossa equipe e a gente conseguiu uma vitória muito importante. Professor, o Alisson, TV Editora Dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Lourenço, não só em específico, né? Contra Palmeiras, Flamengo, você fez uma composição de 3 volantes. E depois desses jogos, ele tem jogado mais como um meia. É mais pela falta de característica de combatividade de Mugni e Vina, que ele está jogando mais à frente, e pela versatilidade que ele pode apresentar fazendo um terceiro volante, que pode trazer para o Ceará uma compactação melhor para o sistema defensivo, uma liberdade para os pontas. Fala um pouquinho sobre essa dimensão do Lourenço e 2, 3 volantes. Na verdade, a gente teve um momento de instabilidade na competição, naquele pré-jogo do Cruzeiro. A gente tinha sofrido 3 derrotas em sequência e as nossas dinâmicas, o que é natural, os adversários vão estudando e vai tentando neutralizar aquilo que a gente tem de bom. Então, a gente ia enfrentar um adversário muito duro, que era o Cruzeiro, no Mineirão, e a gente fez a estratégia de trabalhar com os 3. E deu muito certo. Depois, no jogo contra o Flamengo, eu mantive aquela estruturação, porém não encaixou tão bem no primeiro tempo. Depois nós voltamos no segundo, na plataforma de um 4-2-3-1, variando para um 4-3-3, com o Mugni entrando, e a gente retomou, fez um bom jogo. E a partir daí eu passei a ter 2 opções de plataforma de jogo, né? A gente tem um modelo bem definido, mas a plataforma você pode ir modificando. Então, coincidiu também com a lesão do Mugni. O Vina chegou agora recente, ainda está trabalhando para entrar no melhor ritmo de jogo, está crescendo, está evoluindo, mas o Lourenço também se adaptou bem fazendo essa função, que ele pressiona a saída de bola do adversário junto com o Pedro Raul, né? E é um jogador que tem também uma bola parada muito boa, tem chute de entrada de área, por isso a opção dele nesse momento. Professor, você falava sobre a entrada do Pedro Henrique e, mais uma vez, né, ele sai do banco de reservas, assim como foi no empate lá contra o Vasco. Na entrevista pós-jogo ali na saída, ele falou sobre essa participação, mais uma vez, de conseguir balançar as redes, e chegou a citar que há cerca de 2 meses teve uma proposta para sair do Ceará. A gente sabe que o Pedro Henrique não tem feito jogos como titular, né, iniciado, mas eu queria saber até que ponto, né, tem a sua participação ali de motivação de tentar recuperar esse jogador que passou por um período longo, né, sem balançar as redes, mas que nos últimos jogos que entrou, conseguiu entrar bem e tem feito participações, né, importantes aí, né, pontos importantes aí para o Ceará na tabela. Realmente, o Pedro, ao longo da temporada, ele teve um início muito bom, depois teve uma lesão que o afastou um bom tempo, retornou novamente jogando bem. E aí teve um período que acontece com qualquer atleta, teve talvez até diante dessa situação que ele pontuou, né? Recebeu a proposta, conversou com a direção e a direção mostrou para ele que era importante ele continuar, o convenceu de continuar no clube. E nesse período também acabou chegando outros atletas da posição e a gente também tem que oportunizar, mas ele sempre continua trabalhando e a gente conta muito com ele, né? Vai ter jogo que vai iniciar jogando, vai ter jogo que vai entrar no decorrer da partida, não só ele, como vários outros jogadores. O Marlon teve um momento de titular, agora é o momento do Marcos Vitor, Rafael Ramos e Fabiano, que é natural, mas é um jogador assim que tem uma característica muito particular, um segundo atacante, mas que movimenta bastante. A gente consegue utilizar ele também como um 9 de movimentação, trabalha tanto pela faixa direita quanto na faixa esquerda, e daqui a pouco vai ter novamente sua oportunidade para iniciar uma partida jogando, e a participação dele nos últimos jogos tem sido bastante importante.